A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço, ouvinte da Unesp FM, sintonizado em 105,7. Hoje é sábado, 21 de março de 2015. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou o Guilherme Dias e no Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem especial de hoje, vamos apresentar os esportes eletrônicos, também chamados de modos competitivos ou e-sports. São competições de videogames organizadas e disputadas por jogadores de forma individual ou em equipe. Estes jogos ganharam força devido à quantidade de plataformas de transmissão de vídeos pela internet em tempo real, também conhecidas como streaming. Para a maioria dos participantes, este jogo é um esporte, mas essa definição, como a de outros jogos mentais, é bastante questionada. Então, vamos voltar daqui a pouco a esse tema, como matéria da semana, e debater bastante. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Na mesa hoje, os comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques. Vamos então aos destaques de cada integrante, começando com Tuca Américo. Saudações, Tuca. Saudações, amigos da mesa, ouvintes. Vamos lá, então, alguns comentários rápidos aqui. Eu gosto sempre de colocar os comentários para apreciação dos meus companheiros de mesa aqui, né? E eu dou a chance do Zeca falar mais um pouquinho que ele gosta, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Notícia veiculada no último dia 3, lá no portal da UOL, né? Que a dívida pode deixar basquete brasileiro sem vaga direta na Olimpíada. O que acontece, né? A Confederação Brasileira de Basquete, ela não pagou a Federação Internacional de Basquete o convite que ela recebeu para participar do Mundial, né? Ou seja, se você tiver dinheiro, Zeca, só você comprar um convite, você pode disputar aí o Campeonato Mundial de Basquete. Eu ia fazer um comentário, mas depois do que você disse, vou fazer grave de silêncio hoje. Não, faça comentário, por favor, Zeca, por favor. Não, que história é essa? Recebe o convite, tem que pagar o convite? Tem que pagar o convite, né? Mas o pior é que o Brasil foi, jogou, ficou em sexto lugar e não pagou. E tá devendo ainda duas parcelas que totalizam $1 milhão. $1 milhão. Eu queria falar, na verdade, duas coisas. Primeiro, que o Brasil não conseguiu, na quadra, na Copa América, a vaga para disputar o Campeonato Mundial. Tá? Segundo, me causa muito estranhamento venda de convites. Né? Eu acho que um Campeonato Mundial não deveria vender convites. Deveriam participar os melhores ranqueados naquele momento. São 15 vagas, são 15 vagas, são 20 vagas, são 20 vagas, e não interessa. Agora, o que decorre de tudo isso? A Federação Internacional está segurando, né, a informação se o Brasil vai ou não participar do Campeonato Olímpico. Fica aquela coisa assim, se pagar, tá dentro, se não pagar, tá fora. Mas o país sede não tem vaga garantida? Como quem regulamenta o campeonato é a federação, né? No meu entender, parece que no basquete não, eles não soltaram a lista ainda. Tanto quanto estranho, né? Porque estranho. O Brasil já tem garantido vaga em todas as modalidades, com exceção do basquete. Sim. Eu estava vendo uma matéria esses dias sobre golfe, né? Que o Brasil tem uma vaga no golfe e tem dois brasileiros disputando a vaga. E se é um time de basquete que vai disputar, a vaga tá garantida. Até né? porque então vai ter também... que participar do pré-olímpico? Quando vai ser o pré-olímpico? Não foi, né? Porque quem daria... O país sede geralmente ele tem essa vaga. Agora, devido à dívida, né? Talvez tomem a vaga por causa da dívida mesmo. Então Só se for isso. É isso que tá em disputa. Mas é bem estranho. É muito estranho, tá? Aí gera aquelas contradições. O Brasil não foi por mérito, mas no Campeonato Mundial ele ficou em sexto lugar. Tem isso também para ser questionado. Então, quer dizer, tá uma bagunça total. O resultado é que, na verdade, a FIBA vai, enfim, soltar a lista de todos os times que todas as seleções vão participar do Campeonato Olímpico no dia 30 de junho. Vai demorar um pouquinho ainda, mas eu acredito que a seleção brasileira vai participar, né? Até porque foi sexto lugar. Sim, fez uma boa campanha, pode não estar aí na crista da onda no basquetebol, mas fez uma campanha decente. Vamos torcer aí, né, para que seja quitada a dívida também.
Claro que esse convite é meio estranho, né, já que você tem que pagar a sua vaga, mas de qualquer forma, até por ser o país sede, importante que o Brasil tenha uma equipe representando mesmo, né, o país nos Jogos Olímpicos. Vamos lá, o segundo tema que eu vou discutir também está relacionado diretamente aos Jogos Olímpicos, agora do torneio de voleibol masculino nos Jogos Olímpicos. O Brasil, parece que a seleção brasileira, a Confederação Brasileira de Vôlei, parece que resolveu aquele imbróglio lá que a Liga Mundial não ia ser no Brasil, tal, né? Então, as finais da Liga vão ser mesmo o primeiro evento teste para a Olimpíada do Rio, né? Eu acho que é muito importante porque o Brasil tem condições de ganhar uma medalha, pelo histórico, né, da seleção. E mais importante que isso é o Brasil jogar em casa, então sentir a pressão da torcida, sentir o calor do estádio, da arquibancada, da quadra, né, do ginásio esportivo. Né? Mas o fato é que vai ter um conflito de data. As finais da Liga Mundial vão se confrontar com as finais do Pan-Americano que vão acontecer no Canadá. Né? Eu tava pensando isso, mas que desorganização, tal, não sei, que coisa horrível, né? O vôlei não pensou nisso, faz as finais da Liga batendo junto com o campeonato dos Jogos Pan-Americanos. Bem, eu acho que o Brasil pode até ser bom, porque o Brasil sempre teve uma tradição, ele sempre fez o que o Campeonato Paranaense faz lá, o estadual, né? De jogar com o Sub-20, né? O campeonatos... Usar os jovens. Os jovens em campeonatos que eles consideram não tão importantes. Então, acho que é uma forma interessante de colocar os jogadores menos experientes no torneio internacional. Serve de laboratório, no final das contas. Né? E os titulares já se preparam para os Jogos Olímpicos. Então, o que parecia a princípio ser uma má notícia, eu acho que não é tão ruim assim em termos de preparação da seleção brasileira masculina de vôlei para os Jogos Olímpicos. Porque a gente fala aqui muito de Mundial, né? Mas o exemplo que a gente dá, né, Zeca, né, Carlos? É sempre os Estados Unidos, né? Nunca vence nada. Mas quando vai para a Olimpíada, leva tudo. Então, eles têm a ideia de ciclo olímpico que a gente ainda não tem. A gente dá muito valor para uma medalha mundial e o cara estava estourando no Mundial e quando chega nos Jogos Olímpicos ele não já tem o desempenho esperado. Eu estava preocupado que você começou a falar sobre basquete e não sobre vôlei. Mas aí, como o seu segundo tema já é o vôlei, eu já fico mais confortável. Obrigado pela lembrança, Zeca Marques. Assim, eu imagino que o Carlão vai falar sobre basquete, né? Porque o homem do basquete aqui é o Carlão, não é você. Verdade. Com certeza, Zeca. Até porque no último final de semana, Bauru faturou aí o título da Liga das Américas, né? Você viu o jogo, Carlão? Assisti o jogo. Foi um jogão de basquete, mas um comentário que eu já fiz, né? O time do Bauru não empolga o torcedor. É um time que joga lá em banho-maria o tempo todo e que a impressão que se dá é que ele tem a certeza que vai ganhar no quarto final. E muita gente ficou frustrada porque o Flamengo não chegou à decisão com o Bauru. Talvez teria sido mais interessante a final, porque para quem viu o jogo... dado mais jogo, né? Então, não teve tanta emoção o jogo, porque Bauru controlou o jogo o tempo todo. E ginásio vazio, né? Carlão, mas deixa eu fazer aqui Só terminar o raciocínio. Vai. O que me chama a atenção é que teve uma enterrada no jogo de basquete do time de Bauru, que foi no último minuto pelo Murilo. Quando o jogo estava ganho, o campeonato já estava garantido. É a única enterrada do time de basquete com dois pivôs que são gigantes, né? O Hetzheimer e o próprio Murilo, e que jogam embaixo do garrafão, dentro do garrafão, embaixo da cesta. Quer dizer, eu acho que o time é muito morno, eu acho que ele não entusiasma a torcida, e como espetáculo, Tuca, de televisão e até um espetáculo esportivo, fica um jogo xoxo. E a atmosfera também ali do ginásio parecia um amistoso, né? Parecia um jogo preparatório, porque não tinha ninguém praticamente no ginásio. Até tivemos a presença aí de alguns torcedores de Bauru, mas Maracanãzinho tem aquelas proporções todas, enfim, e parecia que estava abandonado ali. Esse é o basquete, a moda antiga aqui no Brasil, Carlão, que não havia a chamada enterrada. Não, mesmo os grandes pivôs altos enterrados. Eu cresci assistindo basquete brasileiro e não havia enterrada. Havia cestas de 3 pontos que não eram de 3 pontos, porque essa é uma regra dos anos 90. O lance espetacular do pivô era o gancho. Exatamente, o gancho. O Biratã fazia muito isso. Mas isso não é um pouco do trauma, Carlão? De campeonatos anteriores, o time de Bauru ser muito ruim no último quarto? Não sei, mas acho que ou de perder o time controla o jogo de uma maneira satisfatória, ou seja, e tanto é que tem ganho tudo, né? O Guilherme falou isso. Tá faltando jogo bonito. Programas anteriores. Desde o ano passado a gente voltou a gravar o programa, o Bauru não perdeu. Aí não tem perdido. Mas acho que o time não empolga, quer dizer, empolga pela vitória, empolga pelo título, mas não empolga no jogo. Eu gostaria de ver um espetáculo mais bonito, mais agradável, como a gente tem visto na NBA.
Né? O time de Bauru, ele pega um contra-ataque, ele procura fazer a cesta de 3 ou vai e faz uma bandeja. Você vê um jogo na NBA, o camarada já sai louco pra enterrar a bola. Isso chama a torcida, levanta, entusiasma. Como espetáculo televisivo, também acho que é bem melhor do que um jogo morno, no lenga-lenga aí que o time de Bauru joga. É um jogo com muito chute de 3, né? Que é o mérito deles, né? O pivô lá, o Rafael Hetzheimer, né? O Robert Payne, enfim. Se na linha de divisão do meio da quadra valesse 5 pontos, ele começaria a jogar dali e acertar um monte, porque o cara tem uma facilidade que parece que ele joga dentro do garrafão. E claro, que fique claro aqui para todos também que a gente não está criticando de forma alguma o trabalho do Bauru Basquete. Parabéns, a gente reconhece os méritos. O cara não tá criticando, né? Sim. Eu tô criticando que eu quero ter mais emoção. Eu quero ver um jogo mais bonito de ver. Sabe que ele quer ver o Bauru quase perder e ganhar. Tem um ouvinte nosso do Observatório, o Whindersson, deixa eu mandar um abraço para ele, que ele disse que o esporte em Bauru tá difícil, que ele vai ter que procurar o futsal e o vôlei agora para dar emoção, porque Noroeste ele não acompanha porque só perde, e o basquete ele não tá vendo mais graça porque só ganha, então não tem esse meio termo, vai ser o futsal agora. Nós temos que contextualizar, fala o nosso amigo Carlos Napolitano, porque ele torce pro Palmeiras. Então, alguém que está acostumado com tantas decepções e fortes emoções, ele gostaria que o Bauru Basquete lhe desse as mesmas emoções positivas e negativas que o Palmeiras dá. É por isso. E para fechar esse tema, leva o NBB, o Bauru? Então, é isso que eu queria falar. Mas antes de falar sobre essa questão, o que chamou a atenção também durante a semana, uma notícia do Jornal da Cidade, que os dirigentes aqui do Bauru Basquete já estão procurando um ginásio para eventual final do campeonato da NBB. E essa semana os dirigentes fizeram uma visita a Botucatu para visitar o ginásio, que tem uma capacidade de 5 mil torcedores, que seria um local para essas finais. Eu achei uma precipitação muito grande, achei que talvez isso pudesse ser feito nos bastidores e sem divulgação, né? O time não garantiu a participação nas finais, nos playoffs, e sequer na final. Então, acho que é colocar um pouco a carroça na frente dos bois, né? Então, eu achei isso uma certa precipitação de ter divulgado, né? E talvez isso para os adversários é um baita... Soa bem, né? Vai chegar à final, né? Pelo menos até a fase semifinal. É uma baita de uma motivação, né? Pro time adversário. Os caras já estão pensando na final, vamos ganhar deles, né? E talvez o Bauru tenha um problema em relação a isso. E outra coisa, Carlão, é a ausência de uma arena esportiva na cidade, uma equipe campeã paulista, que é o grande protagonismo de Bauru no esporte nos últimos anos, é o basquete. Sim. E não temos uma arena para poder sediar um jogo decisivo. Campeão paulista, campeão da Liga, campeão sul-americano, né, nos últimos meses. Mas aí, só para terminar, o que me chamou a atenção também, Tuque, Zeca e Guilherme, é o fato da mídia não ter feito uma cobertura adequada em relação a isso. A Folha de São Paulo, no seu material impresso, não divulgou. Teve uma nota só na segunda-feira no site. A TV Globo no Globo Esporte... Você está comentando o quê? Não divulgou o quê? Não divulgou o resultado. Não teve notícia, não teve nada. Não é? A gente já havia comentado isso, né, Carlão, em relação ao Campeonato Paulista, a TV, né? Mas é a Libertadores do basquete, que todo mundo falava isso. A Rede Globo... Se fosse o Flamengo... A Rede Globo, no Globo Esporte de terça-feira, anunciou mais pelo viés de que o Jefferson foi até lá, que estava com o pé machucado. E aí a pergunta que você fez, Tuca, por isso que eu disse que a gente ia terminar. E o Thiago Leifert fala, agora vamos ver se ganha o NBB. Como se o NBB fosse mais importante do que um título da Liga das Américas. Não estou dizendo que não seja, também. Talvez seja, mas colocou em desconfiança, né, o título do Bauru, que foi um título da Libertadores. Né? E uma última, só para terminar, eu falei que ia terminar e não terminei. A final do Mundial será no Brasil, não sei se vocês também estão sabendo disso lá no Ibirapuera, com o time europeu que ainda não está definido. Então talvez tenha uma reedição aí de uma final do Sírio-Libanês, né, Zé? Que você lembra disso? Década de 80, final da década de 70. Então talvez a gente possa reviver aí uma grande final na cidade de São Paulo, no ginásio Ibirapuera. Só lembrando, né, que o campeão da Euroliga ainda vai ser definido, o campeonato está rolando ainda. E a respeito disso que você falou há pouco, Carlão, ano passado, eu me lembro, quando o Flamengo foi campeão, o destaque foi evidentemente muito maior. Ano retrasado, quando o Pinheiros levou o título, foi mais ou menos como agora. Não se deu muita importância entre os principais veículos, né? O que é uma pena, mas de qualquer forma fica registrado aí, parabéns
ao time do Bauru Basquete e por essa trajetória que não é de agora, né? Tudo bem, chegaram aí grandes jogadores agora, mas vem já engatinhando há algum tempo, depois melhorou e agora chegou num nível que está papando quase todos os títulos, falta apenas o Novo Basquete Brasil. Você está sintonizado em 105,7, curtindo o Observatório do Esporte. Chegou a sua vez agora, Zeca Marques. Depois dizem que eu é que falo muito, né? Tem muito tempo ainda, Zeca. Bom, eu vou aqui levantar 2 temas. Primeiro, nesta semana que passou, foi divulgado o calendário da Copa do Mundo de 2022 no Catar, um país do Oriente Médio, e vocês devem ter ouvido, assistido, que pela primeira vez na história mundial do futebol, uma Copa do Mundo vai ser disputada entre os meses de novembro e dezembro. A final da Copa está marcada para o dia 18 de dezembro de 2022, um domingo, e o Catar pode-se dizer que já perdeu 2 partidas, né, nesta luta com a FIFA. Primeiro, o Catar queria fazer a Copa nos meses tradicionais, junho e julho, mas é um calor quase que insuportável para poder sediar um evento que tem tantas partidas no mesmo dia. Haveria um problema de aclimatação dos jogadores, dos torcedores. 40 graus é a temperatura média e é muito complicado praticar o esporte nessas condições. Então a primeira derrota do Catar foi essa. Os jogos da Copa serão disputados em novembro e dezembro. A segunda derrota é que o Catar queria fazer a finalíssima no dia 23 de dezembro, antivéspera de Natal. E a FIFA achou que a data seria imprópria, até porque a grande parte das equipes, das seleções que participam da Copa do Mundo, são países em que o Natal é tradicionalmente comemorado no dia 25 de dezembro, né, países protestantes, católicos. E por isso a final é no dia 18. Então a gente pode dizer que o Catar já saiu perdendo 2-0. 2-0 para a FIFA. Agora, a questão que eu quero levantar, que é uma discussão que pouco houve na imprensa, é que esta data vai fazer com que aconteça algo contrário do que vem acontecendo e aquilo a que a gente vem assistindo nos últimos mundiais, que é o fato de jogadores que atuam no campeonato europeu, nos campeonatos europeus chegarem ao mês de junho e julho, já no fim da temporada, completamente estourados fisicamente, sem as condições. O grande exemplo da última Copa, por exemplo, foi o Cristiano Ronaldo, que já no jogo final da Liga dos Campeões, do Real Madrid com o Atlético de Madrid, já não estava nas suas melhores condições, e mesmo assim ele foi considerado o melhor do mundo em 2014 pela FIFA. Mas enfim, os jogadores não chegarão mais à Copa no final da temporada, mas chegarão na metade do início da temporada. A temporada europeia tem os jogos o período de preparação exatamente em julho e agosto. Os campeonatos costumam começar em setembro. Então, mas isso se inverte para os brasileiros, né, Zé? Eu ia comentar isso, apesar de que os jogadores brasileiros que atuam como titulares na seleção brasileira, na sua grande maioria, atuam na Europa, jogam na Europa. Na última Copa, só o Fred era um jogador que não atuava nos campeonatos europeus. Atuava no Fluminense, atua no Fluminense. Eu fiquei pensando, se os caras já vêm bombados no final de temporada, se for em meados de temporada, talvez no Brasil e Alemanha em 2022 vai ser uns 17-2, mais ou menos, aí. Se a equipe brasileira chegar com jogadores que só atuam no Campeonato Brasileiro, porque era essa, na verdade, a questão que eu queria colocar. Era essa a questão que eu queria colocar. Os jogadores brasileiros que atuam no Campeonato Brasileiro vão chegar em fim de temporada, vão chegar, espera-se, né? Não nas melhores condições físicas, como os europeus têm chegado nos últimos mundiais. Então eu já vejo que a partir dessa questão inverte-se uma série de possibilidade da disputa. E vai mexer também no próprio calendário dos campeonatos europeus. Os campeonatos europeus, que normalmente começam em setembro, como eu disse, e aí vão ter que fazer uma interrupção logo em outubro, para que haja o período de concentração, etc. E a questão climática ainda é algo em aberto, quer dizer, não se sabe como é que esses jogadores vão se comportar num país em que, a despeito de ser o período menos quente, ainda é um país que tem temperaturas médias na casa de 30 graus, com clima seco. Não é? O clima seco, na verdade, é até um pouco mais favorável do que o clima muito úmido e quente, que faz com que o jogador fique mais cansado. Sim, o desgaste é maior. É possível fazer uma hidratação num clima seco e ter um desempenho eventualmente melhor do que num clima muito úmido. Mas enfim, essa era uma questão que eu quis aqui levantar, porque acho que será interessante perceber essa inversão. Eu acho engraçado, Zé, que eu fico pensando aqui, né, no Brasil, por exemplo, né, as transmissões, né?
Porque você tem as questões sazonais de mercado publicitário, né? Então vai ser um misto de promoção de Natal com Copa do Mundo que vai ficar meio engraçado na TV. A gente vai ver muito Papai Noel vestido de verde e amarelo pro América. Talvez fique mais alegre. E talvez será uma mudança no calendário nacional? Será que cabe isso até 2022? Tem um bom tempo ainda, né? São pelo menos 6 temporadas aí. Com certeza terá que ser antecipado. Né? Finais de Copa do Brasil, reta final do Brasileirão. A FIFA, se não me falo a memória, ele pede para liberar os jogadores com 30 dias de antecedência dos campeonatos oficiais. Sim. Então, se o campeonato vai começar em meados de novembro, tem que liberar em meados de outubro. Então o campeonato teria que antecipar 2 meses. Talvez o que vai sobrar, Zeca, são para os estaduais aqui no Brasil. Cancelar os estaduais. Vamos cancelar os estaduais 2021, Será que vai fazer falta? 2022. Que é o tema que a gente discutiu na semana passada. Ou estadual no final do ano, né? Com o que sobrar aí dos atletas que forem convocados. Vão substituir a Copa São Paulo pelo estadual. Uma outra coisa, a disputa do Campeonato Mundial também é sempre no final do ano, do Interclubes. Então, aí talvez eles joguem já para janeiro, né? Junto com a escolha do melhor do mundo, talvez eles empurrem um pouquinho. O Mundial de Clubes da FIFA... Até por ser tiro curto, mas realmente vai mudar muita coisa até lá. O pessoal vai ter que pensar e repensar, não só na Europa, mas aqui também no nosso calendário brasileiro, que nessa semana terá aí o Corinthians atuando praticamente dia sim, dia não, né? A gente fala do calendário, dá pra gente registrar. Amanhã tem Corinthians e Capivariano, terça-feira à noite tem Corinthians e Portuguesa, quinta-feira à noite tem Corinthians e Penapolense, depois o Corinthians volta a jogar domingo contra o Bragantino, em uma semana, 4 vezes o Corinthians joga. Esse é o calendário do futebol brasileiro, meu caro Zeca Marques. Eu não queria falar sobre Corinthians, em nenhum momento eu falei que iria comentar. É um exemplo, Zeca, é um exemplo. Mas falou da Portuguesa, Zeca. A Portuguesa que vai enfrentar o Corinthians terça. Tá feliz com a Portuguesa esse ano? Obviamente que não. Bom, a segunda questão tem a ver com um torcedor da Portuguesa como eu, que é o Flávio Gomes, um jornalista esportivo. Há pelo menos 3 décadas atua junto ao automobilismo. E ele publicou na última quarta-feira no seu blog, o blog Grande Prêmio, ele publicou o texto Olhem para Trás, em que ele faz alguns comentários sobre a Fórmula 1. E vejam que ele publicou na quarta-feira e na última semana, no último sábado, eu comentava aqui que eu não tinha já muito interesse em acompanhar a Fórmula 1 e o nosso ouvinte pode achar que eu fui muito ingrato, porque na última prova nós tivemos uma belíssima surpresa, que foi o Felipe Nasser, que chegou em 5º lugar, e pela primeira vez na história do automobilismo brasileiro, um piloto de Fórmula 1 brasileiro teve uma colocação tão boa na sua estreia, porque era a primeira prova dele nessa modalidade que é a mais midiática no Brasil. Pensei que você ia falar do Massa de novo, ter perdido uma posição no pódio. O Massa chegou em 4º lugar, então, de certa forma, 2 brasileiros ficaram entre os 5 primeiros. Mas a questão que eu queria levantar é mais uma vez voltar àquilo que eu disse semana passada. E o Flávio Gomes, que obviamente tem muito mais conhecimento de causa do que eu, ele começa o seu texto dizendo o seguinte, que desse jeito morre, é assim que ele escreve, e fala da Fórmula 1. A Fórmula 1 vive a sua pior crise. Não precisem buscar no passado outras piores. Esqueçam, crises anteriores eram bem específicas e muito midiáticas. Tinham a ver com brigas de dirigentes, brigas políticas, etc. Segundo o Flávio Gomes, eu, de certa forma, falei isso um pouco na semana passada, a crise atual é de outra natureza, é de indiferença. Ninguém mais se interessa por Fórmula 1. A Fórmula 1 vem perdendo audiência no Brasil, e não só no Brasil, vem perdendo audiência no mundo todo. Por quê? Porque há uma carência de bons pilotos, de pilotos carismáticos, de escuderias que mantenham tradições que envolvem especialmente as suas cores. Pouca competitividade. Só a Ferrari mantém a sua tradição de ter um carro vermelho. A McLaren já devo ter visto 3 composições cromáticas que dependem do patrocinador. A Williams, que era a equipe em que o Nelson Piquet atuou durante muito tempo, a Williams hoje parece uma daquelas equipes pequenas, né, que só entrava para formar o grid. Então, essa falta de identidade das equipes é algo que desmotiva também o público, o torcedor. E é o que você falou, Tuca América, a falta de competitividade. Apesar de que, numa das fases áureas da Fórmula 1, que são os anos 80, a McLaren, durante anos, monopolizou as disputas. Há um campeonato em que o Alain Prost ficou como um vice-campeonato e o campeão foi o Niki Lauda, em que eles venceram praticamente 95% das provas disputadas. Um era o primeiro, o outro era o segundo, na prova seguinte eles invertiam. E quando o Senna... Mas tem uma disputa entre eles, né? E quando o Senna foi para a McLaren, isso se repetiu com o Alain Prost. Os dois rivalizaram durante 2 anos, vencendo praticamente a grande totalidade de provas disputadas. Bom,
O que mais que o Flávio Gomes destaca que eu acho que é interessante? A Fórmula 1, como a gente vai voltar a falar do automobilismo, a Fórmula 1 sempre foi uma competição da indústria automobilística mundial. Então, durante muito tempo, eram as grandes construtoras europeias, americanas e depois japonesas que entravam na disputa para mostrar qual que era o carro mais competitivo. Ford, Honda, Renault, Mercedes. Isso vem se perdendo a partir do momento que países tradicionalmente ligados à indústria automobilística deixaram de exibir provas. Ou seja, o calendário da Fórmula 1 migrou para Abu Dhabi, Singapura, Bahrein, Rússia, Índia, Coreia do Sul. Tirando Coreia do Sul, que é um grande mercado da indústria automobilística, os outros países não têm grande força. Né? Turquia. E esses países desbancaram São Marino, que é tem o status de um estado, mas está dentro da Itália, França, Portugal, Argentina e até o Grande Prêmio da Alemanha corre risco. Então vejam, países tradicionalmente ligados, né, ao mercado europeu da competição deixaram os seus lugares. Por quê? Porque não quiseram mais bancar a prova, que é mais ou menos que você falou do convite. Quem organiza uma prova tem que pagar. Tem. E muitos aí, pilotos pagam para correr. Exatamente, né? Não, os pilotos todos eles pagam. E aí o Flávio Gomes disse que o grid do último domingo na Austrália, em Melbourne, esse grid, essa prova que fez o Nasser chegar em quinto e o Felipe Massa em quarto, segundo o Flávio Gomes, foi uma das coisas mais deprimentes. Porque havia poucos carros, né? Não havia todos os carros prontos ali para correr. E ele compara o que aconteceu em Indianápolis em 2005. Não sei se vocês lembram, houve uma crise midiática em função dos pneus. Havia 2 fabricantes de pneus naquela época. E algumas equipes disseram que o pneu X não tinha a menor capacidade de oferecer segurança para as equipes e elas simplesmente boicotaram a prova e não se alinharam no grid. O grid tinha, se não me engano, 3 equipes. E no final de semana foram 13 pilotos. Né? Exatamente. Então, para concluir, o Flávio Gomes disse que hoje nenhum jovem se interessa por Fórmula 1, porque não é que eles não se interessem, eles não têm nem disposição para saber o que é a Fórmula 1. A única exceção nossa é o nosso Luiz Moraes, o comentarista do Observatório, que não é tão jovem assim também. Mas dessa nova geração mesmo, noto pelos meus irmãos um pouco mais jovens, né? Não tem nenhum interesse em acompanhar mesmo a Fórmula 1, diferentemente. Eu cresci acompanhando, claro, depois já de algum tempo, nos anos 2000, as batalhas entre Hackney, Michael Schumacher, David Coulthard, Barrichello entrando, já era, né, já estava em declínio, mas de qualquer forma a geração de agora não acompanha mesmo. Não. O Flávio Gomes diz, os jovens não acham a Fórmula 1 chata, desinteressada, entediante, aborrecida. Os jovens simplesmente não acham nada sobre a Fórmula 1, eles nem sabem que existe. E aí, vejam que interessante, né? Nós teremos nesse domingo em Goiânia a abertura da Stock Cars, que é uma competição que vem sendo bancada nos últimos anos pela TV Globo, com transmissões ao vivo, ocupando as manhãs do domingo. Até rivaliza, acho que em audiência com a própria Fórmula 1. E nesta primeira prova de Goiânia, do próximo domingo, haverá uma corrida de duplas. Então, duplas de pilotos vão se revezar e nós teremos, vejam só, 3 parentes de campeões mundiais e um campeão mundial de Fórmula 1. Jacques Villeneuve, campeão de Fórmula 1, filho do velho Villeneuve, vai estar presente. O Nelsinho Piquet, filho do Nelson Piquet. O Bruno Senna, sobrinho do Ayrton Senna. E o Nicolas Prost, que é o filho do Alain Prost. Nicolas Prost e Bruno Senna, aliás, fazem parte da mesma equipe. Não fazem parte da mesma dupla, porque eles fazem dupla com outros pilotos, mas eles pertencem à mesma equipe. Então, a Stock Cars, na verdade, está daqui a pouco se tornando mais midiática na televisão brasileira do que a própria Fórmula 1. E por quê? Porque é mais, talvez, prazeroso acompanhar uma prova em função da sua competitividade. E se o Rubens Barrichello voltar a ter o protagonismo, ele é o último campeão, né? É muito capaz que a Stock Cars acabe ocupando o espaço que já foi da Fórmula 1. Você mencionou que o Barrichello vai fazer parceria com o Igor Hoffmann. Não mencionei. E acho que esse é o mais interessante, Zeca. Talvez lembrado. O grande Igor Hoffmann vai bater o Barrichello, né? Vai ser o parceiro melhor na corrida. Essa aqui é quase uma dupla vovô, né? Porque o Igor Hoffmann, campeoníssimo de Stock Cars,
Então, quer dizer, vejam que só para falar da Storycast... Na chamada achei muito mais interessante a volta do Ingo do que esses caras que estão aí com sobrenomes. Eu acho que ele tem muito mais a demonstrar. Nós temos 4 sobrenomes campeões mundiais aqui. Mas talvez ele, o grande piloto na atualidade é o Nelsinho Piquet, mas eu acho que o Ingo Hoffmann talvez ia dar um passeio nessa molecada aí. Tem o Clã Bueno ainda, os filhos do Galvão Bueno, que também despontam sempre com chances de vitória. Mas vejam só, a Storycast está parecendo mais interessante, inclusive aqui para nós, nosso debate, do que a Fórmula 1. Apesar do Felipe Nasser prometer ser um piloto que provavelmente vai ter grande sucesso, mas não nessa escuderia Sauber onde ele se encontra hoje. Pois não, Tuca? Não, esqueci na hora dos meus comentários mandar um abraço para o nosso visitante, professor Luiz Alfonso Albornoz, né, que é ouvinte do programa, diz que ouve nosso programa aí algumas semanas já. O professor Albornoz, ele é da Universidade Carlos III de Madrid e está numa instância de investigação aqui com a gente até junho de 2015. Um abraço, Luiz. Vamos então à matéria especial desta semana. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Desde a época dos fliperamas, as competições envolvendo videogames são comuns. Com a motivação de encontrar os amigos para jogar ou até mesmo tentar fazer a maior pontuação na máquina. Entretanto, o que no passado era local, agora toma caráter mundial e procura até ter status de esporte. Utilizando-se da denominação de esportes eletrônicos ou e-sports, eles buscam se comparar às práticas físicas e até mesmo chegar às Olimpíadas. Com um tipo de jogos diversos, que vão desde jogos de arena, onde jogadores se enfrentam por um objetivo, até a reprodução de esportes reais. Estas competições cada vez mais apresentam números expressivos. São 70 milhões de usuários cadastrados apenas no League of Legends, um jogo de arena de batalha e o mais popular dos esportes. E as premiações nestes eventos podem chegar até mesmo a 10 milhões de dólares, como é o caso da The International. Evento de outra modalidade do mesmo estilo chamado Dota 2. Eric Cardoso, jornalista do maior site especializado em esportes, Teamplay, comenta sobre os frequentadores dessas competições e diz que, diferente do que se pensa, a faixa etária do público envolvido é bem maior do que parece. A gente vê tanto molecada de 12, 13 anos nos campeonatos, a gente vê adultos de 40, 50 anos, que provavelmente foram levados lá pelos filhos, mas eles passam a torcer de uma maneira, porque eles entendem que aquilo realmente é uma competição e que aquilo traz uma emoção muito diferenciada. Você vê às vezes o pai torcendo mais do que o filho, é muito legal. Então é difícil determinar qual é a idade desse público. É claro que de 12 a 20 anos, eu acho que é o público maior. Mas se eu te falar que são só dessa faixa, não. Tem caras mais velhos, tem pessoas mais velhas que gostam, homens e mulheres. Então, nos eventos, é muito legal ver que tanto tem a molecada interagindo, quanto o pessoal mais velho, e todo mundo admira muito os jogadores. E os jogadores fazem muito em torno da comunidade. Eles gostam muito de estar presentes e tendo esse contato com o público. Muitos deles fazem ações, levam 1 quilo de alimento para vir me conhecer, vamos fazer um evento num parque aqui, em 1 quilo de alimento todo mundo pode vir conhecer, trocar uma ideia, tirar uma foto, e aí eles doam, depois é muito legal isso, e eles têm uma consciência muito legal. Ele fala também sobre a rentabilidade desses campeonatos, destas equipes e jogadores. É muito rentável, falando principalmente de LoL, que hoje é o maior cenário que a gente tem. A Riot ela paga um valor mensal para os times, para eles distribuírem para os jogadores e para o seu staff um salário para que eles joguem exclusivamente campeonatos da Riot. Os jogadores fecham patrocínios individuais algumas vezes. Tem jogadores que têm sua própria marca de roupa, isso tanto no LoL quanto no Counter-Strike, quanto em outros jogos. Entretanto, entre o cenário geral do esportes e o cenário nacional existem ainda diferenças. Em um estágio bem mais inicial que outros lugares do mundo, as empresas do mercado geral, pouco a pouco, se abrem aos patrocínios. Mesmo assim, os patrocínios existentes já são bastante para alguns fazerem disso um meio de vida. É o que afirma Gustavo Ruza, comentarista oficial do Campeonato Brasileiro, que tem no League of Legends sua fonte de renda.
Assim, é um mercado de nicho bem grande, né? É bem específico, assim. Então, enquanto o preconceito vai caindo, né, a gente vai... empresas tradicionais, sei lá, de alimento, de etc e tal, vão se interessando mais, vão entendendo melhor como é que funciona o esporte com quem a gente está falando, né? Mas hoje em dia tem muita gente que vive muito bem disso. Eu sou um exemplo desse, apesar de não ser jogador. Para jogador hoje é um pouco mais complicado, porque a carreira é um pouco mais curta por conta um pouco desse momento que a gente vive, né? A gente não está no auge, a gente está no começo. Então tem muito chão para rolar, muita água para passar abaixo dessa ponte, né? Então hoje a carreira do jogador é um pouco mais curta, mas tem muitos jogadores no Brasil e principalmente lá fora que vivem disso e depois que param de jogar continuam na carreira do esporte, como dono de time, como gerente de time, como comentarista, enfim, continuam com uma carreira no cenário. Os praticantes dessa modalidade e telespectadores defendem a classificação do e-sports como um esporte, indo além do simples aspecto mental e levando em conta também os fatores físicos que o esporte envolve. Gustavo apresenta as dificuldades físicas impostas pelo jogo no nível profissional. O esporte não tem só a ver com esforço físico, que também existe um pouco no esporte, assim, não é livre de cansaço e de desgaste físico e principalmente mental você ficar sentado na frente do computador disputando em alto nível, né? Você se prepara muito, você tem o mesmo nível de sacrifício que um esportista tradicional, digamos, né? Eu acho que a competição e a questão lúdica também, acho que entra muito no esporte. Vitor Costa, chefe de reportagem do Esporte Interativo, divide o esporte em 2 pilares, a responsabilidade social e a atividade física, defendendo que, uma vez que ambos estão presentes, este pode ser considerado um esporte. A gente pode dividir o esporte em 2 pilares, né? O primeiro pilar é o pilar da responsabilidade social, da integração das pessoas com a sociedade, entendendo valores morais, éticos, sociais. O outro é a prática do exercício físico, né? Muitos consideram o esporte apenas aqueles esportes onde se tem a prática de exercícios físicos, né? Então, esses 2 pilares, quando você consegue utilizar e somar os 2, certamente você vai poder ter um resultado expressivo. Vitor analisa os eventos criados pelas empresas organizadoras do e-sports no Brasil como uma boa estratégia de marketing para o esporte. Eu me lembro quando foi aqui no Maracanãzinho, recentemente, realmente vi imagens que mostravam muitos jovens indo pro Maracanãzinho e tudo mais, e isso realmente, certamente foi um fator atrativo. Se fosse num local não, digamos, de tanta atração, poderia até passar uma imagem de que o evento não era tão importante. E sendo na Allianz Parque, né, essa arena multiuso pertencente hoje ao Palmeiras, certamente isso vai causar uma atração não só dos praticantes, né, em São Paulo, acredito que muita gente vai viajar para participar do evento, como também da própria mídia, né? Certamente a gente vai ter um interesse de divulgar de alguma forma, seja com uma reportagem e tal, seja até fazendo um comparativo com outros eventos que costumam acontecer lá, principalmente o futebol, falando sobre exatamente um acontecimento desse numa arena como a Allianz Parque. Muito bem, antes da gente começar a debater a matéria da semana, vamos aos agradecimentos, né? Agradecendo ao comentarista Gustavo Ruza, também aos jornalistas Eric Cardoso e Vitor Costa. E para falar a respeito deste tema, estamos recebendo hoje aqui na mesa o Lucas Rueles e também o André Magalhães. Começando com o Lucas, que dá para dizer mais aí a respeito do desenvolvimento do e-sports. Lucas, um abraço. Um abraço, ouvintes, um abraço, amigos da mesa. Basicamente, antes de mais nada, de começar minha fala, gostaria de explicar rapidamente o que é um jogo de arena de batalha. O jogo de arena de batalha é basicamente um jogo de captura-bandeira, onde normalmente 5 jogadores competem contra 5 jogadores para ver quem chega à base do outro jogador primeiro, vencendo os obstáculos e no final destruindo a base inimiga.
Outra coisa que eu queria pontuar é que eu citei o desejo dos jogadores de esportes de estar nas Olimpíadas. Esse desejo foi expressado pelo diretor de uma das maiores empresas de videogames do mundo hoje, que é a Blizzard. O nome dele é Rob Pardo. E o que ele dizia é que, pela popularidade do evento, o evento deveria estar nas Olimpíadas. Porém, o que é defendido pela maior parte dos praticantes, na verdade, é que estes jogos estejam separados das Olimpíadas, tenham a própria Olimpíadas, que eles consigam manter um evento onde eles estejam, onde eles tenham várias modalidades e eles possam disputar esses tipos de jogos, porque Lucas, são jogos seria diferenciados. Uma coisa parecida com os X Games, por exemplo. Exato, é o que eles defendem. Hoje tem um evento que quase chega nesses moldes, o problema é que ele é voltado simplesmente apenas para jogos de console. Entendeu? Então, por isso acaba não pleiteando todos os jogos. O nosso ouvinte talvez queira saber o que é um jogo de console, Lucas Welles. Um jogo de console são jogos daquelas plataformas mais tradicionais. Por exemplo, o nosso antigo Super Nintendo, que depois virou o PlayStation 1, que agora virou o PlayStation 2, para seus concorrentes, o Xbox 360. São plataformas proprietárias, né? Que você tem um dispositivo que é conectado à internet e ao seu aparelho de televisão. O André, e a respeito desse tema, você concorda com essa divisão, né, de uma modalidade ou uma Olimpíada à parte para essa modalidade de esportes? Eu acho muito interessante essa ideia de separar os esportes em uma competição geral só, até porque isso tem um crescimento massivo. E se você conseguir unir todos, vai ter uma exposição enorme na mídia. É impressionante como que está crescendo esse mercado de esportes. Antes ele tinha uma dominação no Oriente, principalmente Japão e Coreia, e até com jogos de luta, antes mesmo desses tipos de jogos de arena. E agora ele está se expandindo para o Ocidente. Nos Estados Unidos já tem uma enorme popularidade, o Brasil também está crescendo. Para ter uma ideia dessa popularidade nos Estados Unidos, no campeonato, acho que mundial, se eu não me engano, de League of Legends, a ESPN americana transmitiu as finais nos canais dela. Então, é uma noção de como que isso está tendo um âmbito mundial agora. Se tornando cada vez mais popular, sim, né? O que era antes até um pouco restrito para Japão e Coreia como algo mais sério e por fora visto como algo de recreação, agora tem essa mesma visão desse país agora no resto do mundo. Tá certo. Eu queria ouvir também o Carlão, né, a respeito desse tema, o próprio Tuca. Vai lá, Tuca. Vamos lá, então eu vou provocar o Zeca, porque eu já tenho algumas anotações aqui para discutir isso com o Zeca, um debate que a gente tem há muito tempo no GCF, né, Zeca? Em relação, já foi apresentado aqui algum tempo atrás uma discussão sobre esportes mentais, né? E se você, na sua concepção, Zeca, considera isso uma possibilidade de esporte? Bom, a tradição da sociologia do esporte, das ciências do esporte, muito ligadas, por exemplo, com a educação física, sempre definiram o esporte a partir de 4 grandes conceitos. Sim. Uma atividade competitiva, ou seja, se não houver competição, não é esporte. Uma atividade que depende, em maior ou menor grau, de uma aptidão físico-motora, ou seja, é preciso uma habilidade, quase sempre advinda de treinamento, de repetição, motor. Sim. O corpo humano funciona de uma maneira específica que não funcionaria da maneira cotidiana, convencional, de se levantar um copo, de se pegar numa caneta, por exemplo. Terceira, é uma atividade que possui o esporte possui uma regra que define a sua prática, a sua forma de obtenção de pontos. E, por último, é regulada por uma entidade... institucionalizada. Institucionalizada por meio de uma entidade que seria responsável pela organização daquela atividade. A palavra desporto, aliás, que é o termo utilizado em Portugal e na Espanha, né, o deporte, sim, na origem significa o quê? Aquilo que é fora do porto, é realizado fora do porto, ou seja, os marinheiros chegavam, atracavam os seus navios no porto e iam praticar o desporto, aquilo que era praticado fora do navio. E daí a ideia de atividade física. Ficavam semanas, meses dentro de uma embarcação e quando chegavam à terra firme, iam fazer uma prática de atividade físico-motora justamente para azeitar a máquina, Tucamérico. Então, a origem do termo desporto, deporte, que é o termo em espanhol, tem a ver com uma atividade física quase sempre intensa. Eu não tenho problemas de aceitar que os jogos, os games, os jogos eletrônicos possam ser compreendidos como esporte, pelo simples fato de que já foi comentado aqui com nossos entrevistados. E existe uma exigência de capacidade físico-motora muito específica para a prática disso. A minha grande resistência, que tem a ver até com um programa realizado há cerca de 2 anos e meio, pelo Gabriel Cortez, nosso antigo produtor, é encarar jogos de cartas, por exemplo, claro, como pôquer,
como esporte. Como esporte mental. Aí eu tenho resistências, porque eu não considero que um jogo de cartas como o pôquer, como jogos de baralhos, por exemplo, inclusive xadrez e damas, tem uma questão mental, óbvio que tem. Claro. Mas qual que seria a habilidade técnica motora necessária? Levantar uma carta ou levantar uma peça? No caso do pôquer, um copo de uísque ao lado, em algumas situações, o que não é nada saudável. Agora, o grande problema que eu vejo é por que esses jogos ditos mentais, que é o caso do pôquer, né? E por que os jogos eletrônicos têm uma necessidade e um desejo de se caracterizarem como esportes. Essa é a questão. Eu acho que porque isso envolve patrocínios, investimentos, audiência, anunciantes. Então eu fico tentando compreender por que eles querem que sejam caracterizados como esportes. Eu acho que eu tenho uma percepção, Zé. O Carol também levantou a mão. Não, o que eu achei interessante na fala do Lucas, Zé, que é o seguinte, me parece que o que você mencionou de um jogo de defesa de bases, a gente brincava lá em Mineiros do Tietê, a gente chamava de salvo, ou seja, dividia a galera em duas turmas, né? Cada um tinha a sua base, a gente saía pra rua pra brincar. Ou né? um caso mais... E aí havia o esforço físico, havia a prática de uma atividade que tinha que correr, né? Geralmente os mais velhos corriam atrás dos menores, e aí levava porrada. Brincar de esconde-esconde também tem uma questão físico-motora. Ou o caso do paintball. Né? Paintball, exatamente. Né? Mas eu acho que acontece o seguinte... Mas onde que eu queria chegar? Acho que é muito interessante trazer esse jogo que antes era feito na rua para um ambiente virtual. Você vai pra rua. Vai brincar na rua, em vez de ficar sentado em casa, mexendo o dedão em cima de um console, é isso? Bem, o que acontece é o seguinte, eu acho que é uma apropriação disso como negócio, né? Então, o que se configura hoje é que existe uma indústria de entretenimento voltada para o esporte, e quando você pega as competições de esporte, você pode ver, por exemplo, tem uma plataforma que transmite essas competições, que é o Twitch.tv, que foi comprada pela Amazon por $1 bilhão e 100 milhões há pouco tempo. Se você assiste os programas e as transmissões dos eventos de videogame nessa plataforma, eles utilizam a lógica da transmissão esportiva. Tem as equipes, tem a transmissão, tem a torcida, tem o repórter, tem o comentarista, tem até os locutores tipo Galvão Bueno que transmitem isso. E eu acompanhei e eu fiquei meio assustado com o sucesso disso. Na última decisão da Copa América de StarCraft, em toda a América Latina, foi transmitido com versões em português e espanhol. Tinha 1 milhão de pessoas acompanhando online esses eventos. E para fechar esse comentário, acompanhando um evento nesse Twitch.tv, Zeca, tinha um seminário ao vivo na Universidade de Detroit, nos Estados Unidos, discutindo esportes eletrônicos, né? E no palco só tinha 2 patrocinadores. NVIDIA, que é placa de vídeo, quem joga esses jogos no computador precisa comprar placa de vídeo, e Gatorade, essa molecada fica o dia inteiro jogando durante a noite e toma Gatorade para ficar acordado. Veja que essa necessidade de ser compreendido, caracterizado e aceito institucionalmente como esporte acontece inclusive no Comitê Olímpico Internacional. Sim. Há modalidades esportivas conceitualmente aceitas como esportes e que não fazem parte dos Jogos Olímpicos. O hóquei sobre patins, o futebol de salão. E há uma briga para que essas modalidades possam tornar-se olímpicas, porque isso vai trazer mais investimento, mais patrocinadores, mais visibilidade, mais audiência. Né? Então... E me incomoda, Zé, que a apropriação dos programas de esporte disso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo local aqui. A TV tem a Copa TV tem de videogame. Aonde que é divulgado isso? No programa esportivo. Sim. Né? Então já existe um movimento para ser configurado isso como uma transmissão esportiva. Assim como há uma leitura incorreta de associar-se o esporte a uma vida saudável, ou seja, esporte seria sinônimo de saúde, o que a gente sabe, quem pratica esporte além de é uma grande mentira. Não tem nada de saudável. Essas tentativas dos jogos que não são caracterizados consensualmente como esportes, eles querem pegar carona nessa ideia de que é algo saudável. Sim. Porque ficar 20 horas à frente do computador ou de um videogame está longe de ser algo saudável. Sim. Eu acho os jogos mentais, os chamados jogos de cartas, querem, obviamente, esconder o fato de que eles estão reféns de casas de apostas. Ah, sim, claro. Ou seja, há uma grande lavagem de dinheiro em torno dessas competições de pôquer, de jogos de cartas, etc. Né? Cassinos, por exemplo. Eu tenho 2 argumentos que eu não tenho claro ainda se hoje eu considero isso esporte. Até porque a gente tem uma visão no Brasil, que é aquele conceito do barbante, né? Que é o professor... Da onde que é o barbante? Valdir Barbante, do Valdir Barbante, que é da USP.
que é essa definição de esporte que o Zeca aqui apontou. E que só falta para o esporte ser considerado esporte atividade física vigorosa. Então, do ponto de vista dele, não. Mas, em outro lado, também eu tenho um artigo sobre isso. Tem um grupo de uma escola de medicina na Universidade de Ontário Ocidental, no Canadá, que eles têm uma concepção de esporte que é uma experiência pessoal. Né? E que eles falam que o esporte é uma prática socialmente construída e que se modifica ao longo do tempo. Então, para determinada comunidade, algumas atividades podem ser consideradas esportes, mesmo que não satisfaçam esses requisitos que o professor Barbante aponta. Né? Mas... vamos pensar assim, alguns videogames têm potencial para se tornar esportes. Quando a gente pega os jogos de dança, se você institucionalizar e fizer a mesma coisa que fazem com o League of Legends, aí você pode considerar esporte, porque aí só vai ter aquilo que está faltando, que é atividade física intensa. Né? Agora, diante dessa conceituação, eu acho que os esportes eletrônicos, eu acho que é uma consideração interessante, é um desdobramento, é uma coisa em construção, mas eu ainda não considero alguns jogos, como esses jogos de arena, esporte propriamente dito. Mas existem outros jogos que têm potencial para isso. O Lucas, até para a gente encerrar, pois não? O que eu gostaria de pontuar em relação aos esportes eletrônicos é que tem que ser levado em conta também que muitos jogos que não têm um esforço físico rigoroso acabam tendo esse reconhecimento de esporte. Sim, eu ia falar, por exemplo, do arco e flecha, do tiro, como é tiro com arco. E tem que lembrar, existe uma média que se faz pela quantidade de teclas que um jogador consegue apertar por segundo. E esse tipo de habilidade é muito difícil de ter. Tá, mas a questão, Tucamérico, não é a quantidade de esforço físico. Mas também o treinamento e a preparação física decorrente disso. A habilidade físico-motora que depende de treinamento. Um atleta que vai competir com arco e flecha, ele tem um treinamento, ele tem uma capacidade de treinamento, física, de respiração, de empunhadura, que depende do esforço repetitivo do treinamento. No caso dos games, alguns jogos eletrônicos, eu compreendo e aceito que essa habilidade seja necessária. Né? Agora, a concentração que um jogador de pôquer tem numa mesa de pôquer é uma concentração específica que não depende de uma capacidade físico-motora. Ele pode, inclusive, não ter mãos e pegar a carta com uma pinça. Não é? Sim. Alguém jogar a carta no lugar dele. A questão é que, se a gente achar que tudo que depende de esforço mental é esporte, então prestar vestibular é esporte. Um trabalhador que fica 5 horas numa cabine de um trator, numa obra de construção civil, é esporte. Né? Um marceneiro, um sapateiro que fica 8 horas executando o mesmo movimento para consertar um sapato, também vai ser esporte. Agora, a questão é que nessas atividades não há ideia de competição, que é outro requisito. Que é outro requisito para se considerar esporte. Né? Mas eu acredito que tem um potencial para que algumas modalidades de esportes eletrônicos possam realmente, porventura, algum dia participar de uns Jogos Olímpicos ou ter uma competição específica como os X Games. Porque essas questões que a gente levanta têm a ver com jogos que podem ser esportes. Quer dizer, o que falta para alguns jogos serem esporte? Uma entidade regulamentadora que possa organizar isso em escala global, porque os Estados Unidos estão repletos de atividades que são jogos e que até agora a gente não consegue esporte. Por exemplo, quem consegue comer mais hambúrgueres em 1 minuto ou em 5 minutos? É um jogo, é uma competição, depende do treinamento físico-motor. Mas não é esporte, por quê? Porque não há uma entidade que associe isso, que regulamente isso. Né? Aqui embaixo tem um caminho para comer ovo, né, Zeca? Não sei se você já viu isso. As pessoas têm uma competição para quem come mais ovo. Inclusive, eu cheguei a comentar durante as entrevistas, acabou não entrando, mas eles sobre a problemática de um jogo ser patrocinado por uma empresa. O League of Legends ocorre em escala cada vez mais global. Eles têm tentado se colocar na maior parte de países possíveis, guardar as devidas proporções, porque eles só vão nos países onde eles conseguem ter estrutura de mídia. Isso cai dentro do que o Tuca já falou. De ter esse interesse no espaço midiático, ter essa busca pelo espaço midiático, que é uma estratégia de marketing que toda empresa vai fazer. Claro. E a comparação que eu recebi, tanto dos jogadores das pessoas que trabalham com esportes, como com as pessoas do meio esportivo, que foi o caso do Vitor, foi a mesma posição. Eles compararam a FIA. Eu tinha notado aqui, Fórmula 1. Eles compararam a Fórmula 1. Eles falaram, porque a Fórmula 1 não há problema. Mas para um piloto de Fórmula 1 poder competir, ele tem que ter um preparo físico absurdo. E o que parece para alguns leitores do automobilismo é que basta você entrar num carro, até porque qualquer um que não é atleta pode dirigir um carro, e acha que isso faz com que o atleta tenha poder e capacidade competitiva. É completamente diferente. Qualquer um de nós aqui que não está preparado fisicamente para conduzir um carro, a gente vai entrar em qualquer que seja, um carro de Stock Cars, um carro de Fórmula 1. O desafio é correr 1 hora num kart. A gente não consegue. Então,
o automobilismo, Lucas, exige um preparo físico e não só mental, que advém de treinamento, de preparo, de condicionamento. Então não é uma coisa simples como sentar lá e dirigir. Né? Mas a mesma coisa acontece também com os jogos online. Porque nisso a gente está de acordo. Um indivíduo comum não consegue fazer o que eles fazem. Nisso a gente está de acordo. O que é questionado na Fórmula 1 e no automobilismo, em determinadas competições, é que não se dá o mesmo carro para todos os pilotos. Então a importância da máquina... É por isso que a Fórmula Indy estabelece, né, dentro do padrão norte-americano de equidade, oferece sempre o mesmo chassi e o mesmo motor. Então as equipes de Fórmula Indy partilham um chassi que é o mesmo e o motor que é o mesmo. Aí vence o melhor piloto. A Fórmula 1 é o melhor piloto, a melhor equipe que consegue preparar melhor os seus carros e fazer as trocas de pneus, etc. Na Fórmula 1 o conceito é outro, é uma competição de equipes, de indústria automobilística. De construtores. Tanto é que tem as duas competições, a de construtores e a de pilotos, para aliviar um pouco essa situação. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa através do endereço www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias, com comentários de Carlo Napolitano, Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem com André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção de Fábio Fleury, com produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.